Olá, meu nome é Victor Palandi. Nesse vídeo eu quero te apresentar a nova era do copyright, tá? Eu sei que parece aqueles títulos clichês chamativos, porém, esse é um assunto que se você não entender hoje, agora, você vai ficar para trás, porque o copyright está entrando em uma nova era. E quase ninguém ainda se deu conta disso, o que é uma boa oportunidade para você largar na frente, tá bom? Vamos lá. Estamos passando por um momento em que toda profissão enfrenta ao longo da história. Esse momento ele é dividido em quatro fases, que é o desenvolvimento de uma carreira. Então a gente tem o descobrimento de uma profissão nova, a gente tem o reconhecimento dessa profissão, a especialização e então a expansão dela. E eu vou dar aqui de exemplo para você a medicina, tá? Então a medicina, de um jeito bem engraçadinho, né? Nossa, lá atrás isso é uma ciência, né? O pessoal começou a mexer lá com as ervas, tomar uns chazinho, aí teve os curandeiros, né? Que começaram a perceber que, eu tô ajudando os outros com essas ervas, com esses chazinhos e tal. E assim foi nascendo essa profissão, foram entendendo que era uma ciência, até que, ok, beleza, reconhecemos então que existe isso de médico e tal, vamos organizar essa bagunça. Aí começaram a organizar bagunça entre o CRM, e aí começou a ter que fazer faculdade para ser médico, aquela coisa, né, organizando e tal. E aí veio a fase 3, que é a especialização da profissão. Então, nasceu o médico especialista em joelho, médico especialista em estômago, médico especialista em, em ossos, né? O ortopedista, o pneumologista, etc. E aí, beleza. Aí na fase 4 veio a expansão da profissão, que é algo já até mais recente, que é o médico blogueiro, o médico digital, né? O médico que se torna uma marca, ele acaba recebendo patrocínio, acaba até mesmo saindo do consultório em si para expandir cada vez mais a sua atuação. A gente tem hoje, claro, um cara muito forte aí nisso, que é o próprio Paulo Musi, né? O próprio Paulo Musi, ele é hoje talvez o médico mais conhecido no Brasil, que é o exemplo de que é patrocinado, vendeu curso, tem agenda cheia, então ele meio que zerou o game, né? Podemos dizer assim. E na engenharia, nós também temos isso. Por exemplo, isso aqui é importante, né? Tal, tem uma pessoa que ficava lá calculando como construir as casas, por exemplo, como fazer os automóveis, né? Engenharia é uma coisa que foi surgindo meio que ao natural. Aí, beleza, ok, vamos criar um órgão para isso, vamos criar um curso para isso, vamos dividir certinho as coisas, porque não dá para ficar mais essa bagunça, né? Então, teve o descobrimento, reconhecimento. Ok, e aí vem a fase 3, que é a especialização da profissão. Então veio o engenheiro especialista em prédio, engenheiro especialista em carro, engenheiro disso, engenheiro daquilo, especialista até mesmo em parte específica do carro, especialista em parte específica do prédio, e cada vez mais especialização. E aí a fase 4, que é o engenheiro estudando gestão, para conseguir liderar, né, liderança, arquitetura, para ele conseguir também ser um profissional mais completo, às vezes uma matemática ainda mais avançada, para quebrar os limites que se tem hoje e alcançar novos horizontes. Portanto, veio a expansão dessa profissão, tá? Por que eu estou contando tudo isso? Você vai entender como isso se aplica a nós. O ponto é que a fase 2 para a fase 3 é a mais crítica, porque é sair do geral e ir para a especialização. Então é aquilo, né? Se antes não existia lei, por que existiria uma especialização no direito? Não fazia sentido. Então todo mundo era advogado, todo mundo era especialista, todo mundo sabia tudo, até que começou a ficar mais complexo, que foi exigindo mais especialização. A mesma coisa médico, né? Começou com o curandeiro, que curava tudo, sabia a resposta para tudo. À medida que aquilo foi ficando mais científico, foram vendo que muitas das doenças que acreditavam que eram pragas dos deuses, existia uma resposta científica para isso, as coisas foram avançando e foram criando especializações. Então, beleza, né? Agora tem lei demais, cada advogado vai ser o melhor em uma parte específica da lei. Então, é o curso natural de qualquer profissão, mas sempre um desafio para os profissionais das antigas, né? Os mais antigos, porque eles precisam se remodelar, né? Isso a gente sabe que não é fácil. E a fase 3 para a fase 4 é a mais dura. Por quê? Porque o profissional ele se sente desconfortável em fazer aquilo que foge do core da sua profissão. Então, o médico postando conteúdo no Instagram, né, fazendo reels, o médico ele quer ser médico, né? Ele não é influência. Então, é difícil. Um jornalista precisando entender persuasão. Como assim, né? O jornalista passou a vida inteira entendendo que ele precisava ser ele precisava ser neutro, ele precisava sempre tratar das notícias de uma forma imparcial. Agora ele precisa saber persuasão para sobreviver a tempos de internet, fazer headline chamativa, né? O clickbait.
Difícil. Um cabeleireiro que também se aventura em ser um bom ouvinte, né? Mas ele corta cabelo ou ele é psicólogo, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Eu vou voltar nesse tema. Não esquece. E também lá um cara de exatas, um engenheiro, aqueles bem hard, precisando estudar liderança, né? Então, assim, sair do escopo inicial da sua profissão é duro. Então, como tudo isso se aplica ao copywriter, né? Quando eu comecei, no Brasil não existia o termo copywriter, copywriting. Lá fora, sim, nos Estados Unidos já existia, mas a gente se encontrava ainda numa fase 2, né? De organizar as coisas. Uma profissão que surgiu basicamente a partir dos anos 50, lá nos Estados Unidos, na publicidade. E aí, beleza, foram anos organizando a casa. Eu ajudei a formar milhares de copywriters que a gente tem hoje no Brasil. Criei o evento mais tradicional de copy do país, o único que fala 100% apenas sobre esse tema, CopyFest. Também escrevi o primeiro livro físico sobre o assunto, chamado Copywriting Descomplicado, que rapidamente se tornou um best-seller na Amazon. Então, olha que louco, né, cara? A gente praticamente viu uma profissão nascer. Não é que não existiam copywriters nos anos 2000 e 1990 no Brasil, existia. A Polishop é um exemplo disso. O que o pessoal faz na Polishop é cópia há muito tempo, porém não existia um nome, não existia uma organização, não existia é, um reconhecimento disso como habilidade específica, né? Entrava muito no campo do marketing, muito no campo da publicidade. Até mesmo um pouco do jornalismo também, por ser comunicação, mas mais no campo da publicidade. E aí, beleza. Então, essas coisas que eu fiz, por exemplo, essas formações que eu fiz, o evento que é de 2017, o meu livro que é de 2018, olha como tudo isso é recente, né? E diversos copywriters experientes foram surgindo, ajudando na causa. Então a gente viu mais e mais formações sendo feitas, muito mais gente com habilidade até mais desenvolvida que eu de influência, alcançando milhares de pessoas pelos Reels, TikTok, etc., apresentando copyright. Então eu, né, não sou um bom exemplo assim de influência. Eu curto muito mais ensinar, dar aula, escrever, meter a mão na massa. Então a galera que fazia os reels engraçadinhos viralizaram, atingiu um monte de gente. O copyright chegou a muito mais pessoas do que a gente esperava em pouco tempo. E principalmente com a pandemia também, né? Ela ajudou muito porque um número altíssimo de homens e mulheres se interessaram pela possibilidade de ganhar dinheiro escrevendo, em casa, em qualquer lugar do mundo. Então, esse foi o chamariz, né, da galera para atrair novos copywriters. Ganhe dinheiro em casa escrevendo, você precisa apenas de um notebook e um teclado. Você vai escrever e vai ser remunerado por isso, tal. Então, assim, isso atraiu muitos olhares. E o que tudo isso significa agora, né? Aí vem a verdade nua e crua. Que não é mais tão fácil para todo mundo conseguir trabalho com copywriting agora. Não é isso de, existem muitas empresas precisando e dispostas a te contratar. Isso é balela. Isso era lá atrás, né? Lá atrás, como 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Agora, isso não é mais verdade, a razão é simples. Além de existirem milhares e milhares de copywriters, a gente tem também jornalistas com habilidade em copy que estão lutando pelas mesmas vagas. Temos publicitários com habilidades em copy lutando pelas mesmas vagas. Pessoas formadas em letras ou em outras áreas de comunicação que também estão estudando o tema, lutando pelas mesmas vagas, pelas mesmas oportunidades, pelos mesmos projetos. E o ponto é, com acesso facilitado, que hoje YouTube, podcast, etc, livro, tal, tá muito fácil, né, acessar o copywriting. Então tem um número cada vez maior de pessoas estudando isso. Obviamente o mercado inchou. Claro que ele ia inchar. Né? Muita gente entrando muito rapidamente e são muitos copywriters lutando pelas mesmas oportunidades, mesmas vagas, mesmos projetos. O empregador, ele pode escolher agora dentre muitas opções, tá? Inclusive com a possibilidade de pagar menos. Por quê? Quanto maior a oferta de profissionais, mais o preço cai. É uma lei básica e universal da economia, né? E eu não falo isso para desanimar você, não é nem esse o meu objetivo aqui, tá? Isso é ótimo para o nosso mercado, afinal, significa que estamos avançando como profissão, a gente está passando pelo que toda profissão passa. Então, assim, nada chocante, nada alarmista. Só que isso requer agora que a gente chegue na fase 3, que é a especialização. Até então era muito fácil ser copywriter, por quê? Porque a concorrência era baixa e as pessoas compravam também mais facilmente qualquer ideia, né? Era mais fácil conseguir clientes, taxa de conversão maior, um custo de aquisição mais baixo, mais barato. Bastava alguns gatilhos e puf, o texto convertia. Hoje já não é mais assim.
Eu não gosto do termo mercado saturado, mas o mercado está cheio de copywriters medianos, como em qualquer outra profissão, também nada fora do comum, né? Se você buscar por um dentista, por exemplo, você vai encontrar um montão que parece ser tudo farinha do mesmo saco. E você sabe que isso é verdade. Eu não estou criticando os dentistas, não estou falando nada específico deles. A gente pode trocar dentista por qualquer outra profissão aqui, tá? A verdade é que 90% deles parecem tudo igual. Isso vale para mecânico, advogado, médico, engenheiro, arquiteto, etc. Por quê? Porque é, a gente acaba muitas vezes escolhendo por preço ou pela proximidade de casa, né? E isso com a internet acaba sumindo, porque hoje com a internet você pode contratar pessoas de qualquer lugar. Não mecânico, né? Porque você não vai levar o seu carro em outro estado. Médico, dependendo da gravidade, você ainda pode pegar um voo, né? Tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que a gente está com o mercado inchado de profissionais medianos e que quando olham de fora parece que é tudo igual. Então não estou falando que sejam todos iguais, mas um leigo olhando de fora parece igual. Você vê vários dentistas em um bairro específico, você não tem como saber qual dos dentistas é o melhor, por quê? Porque todos parecem muito iguais. O copywriter mediano está fadado a ter ganhos medianos, como em qualquer outra profissão. E para fazer parte do top 5% de copywriters, é preciso fazer igual a qualquer outra profissão. Ter um conhecimento avançado e mais aprofundado e expandir esse conhecimento para áreas correlacionadas. O que nos leva à fase 4, tá? Então, até aqui, beleza, né? Até aqui, estamos entendendo, estamos na mesma página. Beleza. Agora tem que entender o seguinte, copywriting ele não é um fim em si mesmo. O copywriting sozinho ele não faz nada. O copywriting ele precisa de contexto e estratégia. Hoje o copywriter que só faz copy é um copywriter mediano e ele entra naquele grupo de tudo farinha do mesmo saco. Por quê? Porque além da especialização, a fase 3, hoje o copywriter precisa sair da zona de conforto do copywriting, que é a fase 4. Por exemplo, o meu sócio Bernard. Vou revelar um diferencial dele que agrega valor à nossa agência de copy e impacta positivamente os nossos clientes. O Bernardo ele sempre entrega a copy de uma landing page, de uma página, no Figma. O Figma é uma ferramenta que permite desenhar o layout de um site como um esqueleto. Então, além de entregar a copy, entregamos como imaginamos o site, a disposição das informações, onde vai cada imagem e vídeo, e cabe apenas ao web designer seguir a nossa estrutura. Além de economizar tempo e surpreender o cliente, isso também gera mais resultados. Por quê? Porque nós estudamos a persuasão além do texto. Entendemos que a ordem das informações, a disposição do texto na tela, a forma como a mensagem chega ao leitor, também impacta, também aumenta a conversão. Então, é um conhecimento extra de persuasão que vai além do puro e simples texto. Não é só entregar o texto para o cliente, não é isso que nós fazemos. Quando ele contrata uma página, a gente entrega até mesmo o desenho da página para ele ver como aquilo vai ser entregue, né? Como aquilo vai mostrar para o cliente dele, como está a disposição das informações para o web designer também assim colocar a mágica dele e o trabalho em conjunto ser ainda mais bem sucedido. Então me diz, quem se sobressai mais facilmente? O Bernardo ou mais um dos copywriters que fazem apenas o arroz com feijão? Então, conhecimento avançado e especializado, mais expansão da área de atuação, é o que vai te colocar na cabeça no copyright, nas cabeças, né, lutando pelo top 5%. E o nosso conhecimento em copy é tão rico e tão valioso que pode ser utilizado em praticamente tudo. Landing page, automações, bot, WhatsApp, e-mail, SMS, panfleto. E a lista continua. O copywriter, que é apenas copywriter, vai desaparecer. Você quer fazer parte da nova era ou quer ficar para trás? Né? Então hoje, dois dos cabeleireiros mais famosos do Instagram são a Gui Oliveira e o Juarez Leite. Talvez você já até tenha visto algum dos reels que eles postam, tal, porque são bem virais, né? Eles são excepcionais na habilidade de cortar cabelo. Eu nem estou aqui para julgar isso, porque eu não tenho como avaliar, né? Eu não sou cabeleireiro. Porém, o que os colocou no centro das atenções, cobrando um mínimo de 3 mil por corte, 3 mil reais por corte, não foi a habilidade com as tesouras, foi a habilidade que eles têm com as pessoas. Eles ouvem histórias, eles inovaram com essa sensibilidade. Eles foram blogueirinhos também, com transições chocantes, inesquecíveis, né? Aquela coisa de antes e depois, eles souberam explorar muito bem.
Além disso, o Juarez ele trouxe um termo que o destacou do restante, que é o visagismo. Ele diz, né, levar a essência da pessoa para a aparência, fazer com que ela se enxergue no espelho aquilo que ela enxerga em si própria. Olha como isso é profundo e transformador. Então, R$ 3.000 por um corte, não um corte, né? É uma transformação da própria pessoa. Trazer de dentro aquilo, colocar para fora o que ela quer representar para o mundo. Inclusive, eu não sei se ele foi o próprio marqueteiro, né? Mas quem trabalhou esse posicionamento fez um trabalho incrível. E, então, olha só. Olha que bacana, né? O Juarez, na fase 3 ele trouxe o visagismo como especialização dentro da sua barbearia. Ele estudou isso, ele estudou a forma como deixar o rosto mais quadrado apenas com a barba, com o cabelo, como, né? Eu não entendo muito bem do assunto de barbearia e visagismo, mas ele mostra isso nos vídeos, ele coloca até o traço, o desenho, para você entender um pouco de como é o trabalho dele. E na fase 4 ele desenvolveu suas habilidades interpessoais, praticamente como um terapeuta ouvindo seus clientes. Isso a Gui Oliveira faz super bem, o pessoal até chora na cadeira. Chora porque desabafa, conta tudo o que fez para chegar até ali, o que a pessoa espera com esse corte de cabelo, ou até mesmo o que aquele corte de cabelo representa, né, que é muito mais do que apenas um penteado, mas é como a pessoa vai passar a se enxergar, a autoestima dela, a confiança, a segurança. O resultado é que enquanto uns cobram R$ 30, ele, a Gui Oliveira, cobra R$ 3.000 ou mais por corte e ainda faz workshops pelo Brasil inteiro, dão palestras e estão ganhando bastante grana, totalmente merecido. Por quê? Porque é um trabalho único, impecável e que eles souberam explorar a fase 3 e a fase 4. No copywriting é igual, tá? No copywriting você não vai ser o copywriter dos famosos, não vai ser uma referência no copywriting, não conseguirá milhões de reais se ficar só postando no carrossel no Instagram com o mesmo textinho de sempre. Ah, por que você precisa de um copywriter, né? Vou até escrever aqui. Por que você precisa de um copywriter? Ou então, como o copywriting vai aumentar suas vendas. É, sabe, isso aqui já está muito batido e muita gente postando. Ou então ficar só fazendo o reel genérico, né? Ai, quais são os gatilhos mentais que você deve usar? Os melhores livros de copy que eu já li. É, não tem problema postar essas coisas, mas não só isso. Porque isso todo mundo faz. Ou então ficar só lendo o que todo copywriter lê. Isso daí é obrigação. Você tem que ler o que todo copywriter lê. Você tem que ler os livros clássicos. Você tem que ler por quê? Porque é obrigação. Obrigação como de toda profissão. Você saber a base, o conhecimento que norteia tudo que a gente sabe até hoje. E também, se você ficar apenas no copywriting, você está fadado a ser mediano. Tem que expandir o seu campo de visão. A gente tem muito mais áreas que podemos agregar como copywriters. A gente pode meter o bedelho no brand, a gente pode unir o copywriting com o brand, a gente pode unir o copywriting com o CRO, que é otimização de taxa de conversão, que envolve UX, que envolve atendimento, que envolve um montão de coisa da hora. A gente pode entender estratégia de mercado, de produto, ajudar desde a concepção do nome do produto até a estruturação desse produto, a estratégia de lançamento no mercado, design, marketing, automações, especializar em lançamento e funil, enfim. Por que ficar só no texto, na página do Word, se a gente pode muito mais com o conhecimento que nós temos de comunicação e persuasão? Isso que nós temos como copywriter é extremamente valioso. O copywriter que é apenas copywriter, ele vai desaparecer. Isso não é clickbait, não é uma frase de efeito. Você já assistiu a série Suits? Essa série é muito boa. A gente tem lá o personagem principal, que é o Harvey Specter, que é o melhor closer de New York, né, Nova York. E temos também o Louis Litt, que é o advogado que mais entende de finanças corporativas em Nova York. O cara, ele pega lá os balanços, lá os negócios, ele sempre acha alguma sujeira. E eles são amigos, mas ao mesmo tempo eles estão sempre ali brigando, né? Um relacionamento complicado. E eles são advogados com habilidades excepcionais em áreas específicas. Então, assim, qual é o melhor advogado de Nova York? É meio difícil de você apontar, por quê? Porque você vai falar o Harvey, mas o Harvey não tem o conhecimento de finanças que o Lewis tem, mas o Lewis não tem habilidade com pessoas que o Harvey tem. Então, você pode pegar um outro lá, uma pessoa X, uma pessoa Y, é muito complicado dizer o melhor. Mas quando a gente pega a especialização da pessoa, aquilo que a destaca, os dois podem ter sucesso. Então o Harvey nunca vai ser o Lewis e o Lewis nunca vai ser o Harvey. E é isso que eu quero para você. Quando a gente chega no top 5% copywriters, melhores copywriters do Brasil, etc.,
Não é sobre quem é o melhor copywriter e tal. Vai depender, tem uns que são muito bons no lançamento, tem uns que são muito bons em funis, tem aqueles que fizeram cartas de vendas excepcionais, por exemplo, para empíricos, que são cartas de vendas longas, outros que fazem vídeos muito melhores. Então, olha como é complicado colocar numa mesma caixa quando existem diferenciais. Então, quando você se diferencia, você tem uma especialização, você passa a a ser menos comparado e passa a ser mais reconhecido e ter um destaque muito maior, né? E você tem uma escolha agora, tá? Você ouviu tudo o que eu tenho aqui a dizer, você sabe que é verdade e eu nem usei copy. Foi praticamente um bate-papo, se você for ver aí, né? Não teve AIDA, paz e aqueles modelinhos prontos que a gente está acostumado a ver por aí. Não, foi meio que freestyle, né? Eu coloquei os tópicos aí, mas eu tô falando sem ter escrito nenhum roteiro. E você sabe que precisa tomar uma atitude nesse momento e sabe também que eu vou te vender alguma coisa, né? Nós todos sabemos. E a real é que você é copywriter, eu também não vou ficar aqui usando as técnicas que você usa diariamente, né? Vou ancorar, vou colocar escassez, vou colocar urgência. Não, eu só quero te apresentar o próximo passo e você fica livre para decidir se faz sentido ou não para sua carreira. Como tudo que eu apresentei aqui, sempre jogando limpo, tá? A Palantir Academy é a primeira e até o momento a única escola de especializações em copywriting no Brasil, tá? Ela foi desenvolvida para guiá-lo nas fases 3 e 4 que eu apresentei nesse vídeo, a especialização e a expansão. Então, cada certificação é específica em copywriting aplicado a algum outro tema, por exemplo, estratégia, Conversion Rate Optimization, CRO, advertorial, social media, video sales letter, página de vendas, e-commerce, e a lista segue. Com as certificações, você vai entender a fundo como aplicar o copyright para situações-chave em cada momento. Por exemplo, escrever uma copy para uma página de vendas e uma copy para um vídeo de vendas são coisas completamente diferentes. A estrutura de uma página de vendas é diferente de uma estrutura de um vídeo de vendas, e nós, como copywriters, nós podemos fazer os dois. Nós podemos, a gente aprende isso em qualquer formação de copywriting. Porém, com treinamento direcionado e focado, a gente pode alcançar a excelência. É como um médico. Um clínico geral, ele pode ajudar uma pessoa que está ali com dor de estômago. Mas se o médico quiser atingir a excelência em estômago, ele vai precisar se especializar nisso. Ele vai ser um gasto, né? E vai ganhar mais, ter destaque, reconhecimento. A mesma coisa para um advogado. O advogado ele vai ter uma noção geral das leis, mas se ele quiser de fato dominar algum tema específico, penal, civil, imobiliário, tributário, ele vai ter que se dedicar mais do que os outros para conseguir ser melhor do que os outros naquilo. E você vai ter acesso a conteúdos avançados com informações que talvez você nunca tenha ouvido falar antes aqui na Palantir Academy, porque não é uma formação básica, você não vai sair um copywriter, você já tem que chegar aqui sendo um copywriter. Você vai sair daqui melhor, tá? Então, além disso, as certificações vão além do copyright. No Conversion Rate Optimization, por exemplo, nós também entramos em UX, ou seja, a gente expande um pouco a nossa área de atuação, como eu tenho falado. No copywriting estratégico, para te tornar um copywriter estrategista, a gente entra em questões de marketing, de posicionamento e outros aspectos da persuasão que estão diretamente relacionados ao tema. Os nossos alunos, eles deixam de ser copywriters que se restringem às técnicas de copy, aos gatilhos mentais, ao blá blá blá, e passam a ser profissionais completos, invejados, que têm a capacidade de chegar para um cliente, uma empresa, e falar: olha, é isso, isso e isso. Olha, eu analisei o produto, o problema está na copy também, mas se a gente alterar o produto, a gente vai conseguir vender mais fácil. A gente não está conseguindo fazer uma entrega boa, porque olha esse design ele não está passando a sofisticação que a copy quer que passe. Então está tendo aí uma falha na comunicação. Olha como a gente consegue expandir, né? A estratégia, não, a estratégia de vendas é uma estratégia como se fosse vender um produto barato. Só que você quer que eu escreva a copy de um produto que é mais caro. Portanto, a estratégia tem que estar alinhada com a copy. Então, assim, você vai deixar de ser um copywriter que só executa limão na massa e vai passar a ser um copywriter que pensa, dialoga, traz ideias, analisa outros aspectos dentro da empresa do seu cliente. E tem mais. Ao fim de cada treinamento, o aluno passa por uma prova e, se aprovado, recebe um certificado. Também tem acesso à comunidade para fazer networking, conhecer outros copywriters, lives, descontos, materiais e cursos complementares. E aqui fica o meu convite, tá? O meu convite aqui é o seguinte. Então, um ficou em cima do outro aqui. Ó, meu convite é o seguinte, tá? Eu quero que você veja
todas as informações com calma. Eu quero que você reflita se você quer mesmo fazer parte dos melhores copywriters do Brasil. E se você realmente quer, você será muito bem-vindo. Basta fazer a sua inscrição e entrar para a nova era dos copywriters, tá? Só que eu também não vou falar qualquer coisa para te vender aqui. Então, só se inscreva na Palantir Academy se você quer de fato ser um copywriter de verdade, dos melhores que existem. Não é para só quem quer uma rendinha extra. Ah, eu aprendi isso porque eu vi lá um vídeo que fala sobre ganhar dinheiro com a escrita, eu achei legal. Não! É para copywriters que amam a nossa profissão, que querem ir adiante, querem ir mais fundo, entender mais sobre o tema, aprender conteúdos avançados. É um conteúdo pesado. Não é diquinha de videozinho qualquer, não. É conteúdo pesado, é sério. Até para quem leva a profissão a sério, beleza? Se for isso, então, se é o que realmente você quer, você é muito bem-vindo. Reflita, não tome por impulso, né? Apesar de nós copywriters aprendemos que a melhor venda, a mais fácil é por impulso, eu não quero que você, nesse momento, compre por impulso. Por quê? Porque se você comprar por impulso, talvez depois se arrependa. Ah, eu não queria estar estudando tanto. Ah, eu não gosto tanto assim de copy. Ah, eu só queria fazer uma rendinha extra com copyright. Tal, tudo bem. Cada um seu cada um. Mas a Palantir Academy não. Palantir Academy é o próximo nível dos copywriters. Então veja com calma. Se for para você, a gente se vê por lá. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha entendido. Mesmo que você não queira entrar na Palantir Academy, eu espero que você tenha compreendido onde a nossa profissão vai chegar, quais são os próximos passos e como você pode fazer parte dessa nova era, como você pode fazer parte do próximo nível, né, das próximas etapas e não ficar estagnado ali na fase 2. A gente se vê então em breve. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.